Deixa eu pensar bem. Pela vaga, muito que bem. Pelo futebol, muito que mal. Vou tentar ser médio. Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, diretamente aqui da Vila Belmiro. Vocês podem perceber que eu estou na área de imprensa da Vila Belmiro, pois eu não posso, claro, descer para as arquibancadas, porque senão o Santos poderia ser punido. Não podem homens na noite dessa quarta-feira na arquibancada, apenas mulheres e crianças. Daqui a pouco a gente pode falar inclusive sobre isso. O Santos se classificou, ok. O Santos venceu os 2 jogos contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ok. Mas o Santos mostrou sérios problemas nesse mata-mata. 1-0 no Botafogo aqui na Vila, show de bola, a gente pode ficar feliz. O Santos está nas oitavas de final da competição nacional, a única que o Santos, sejamos honestos, pode sonhar com um título. Não vamos, a lá presidente Rueda falar que tem chance de título brasileiro. Claro que não tem, claro que milagres acontecem, não acho que esse vai ser o caso. Mas a Copa do Brasil é mata-mata, você faz 2 jogos, retranca, arranja o gol no contra-ataque, enfim, pode acontecer. Então a gente celebra, sim, a vaga, mas não celebra tanto o futebol apresentado nessa quarta-feira. Inclusive porque, taticamente, felizmente eu consegui gravar o jogo, eu vou poder fazer uma análise tática com imagens depois, podem me cobrar, inclusive. O Santos não apresentou nada interessante. O Santos não apresentou o contra-ataque, o Santos não apresentou uma posse de bola, o Santos no máximo apresentou qualidade para evitar o gol do Botafogo. E eu não vou falar em força defensiva, porque o Botafogo chegou diversas vezes, principalmente na primeira etapa, na cara do gol do Santos, e no finalzinho do jogo o João Paulo deu uma imitada no goleiro reserva, mas felizmente o camarada estava impedido. Mas teve, por exemplo, a cabeçada que ele defende no cantinho. Então, na minha visão, eu sendo bem honesto, acho que o Santos falhou no que a gente gostaria de ver nessa partida. Um futebol melhor, um futebol de qualidade, um futebol que empolgasse o torcedor. E aí eu vou empolgar não vou mesmo. Eu vou citar. O Botafogo escalou o time reserva. Se não 100%, eu não tenho certeza, boa parte. A maior parte do time que tem jogado a Série B, mais do que isso, jogou contra o Santos há 2 semanas, lá em Ribeirão, estava lá, foi reserva. E mesmo assim chutou mais que o Santos, teve mais chances perigosas que o Santos, e que não fez o gol. Primeiro porque o Santos tem um grandioso goleiro, segundo porque, enfim, era o time reserva de um time da Série B. Se nem isso o Santos conseguir segurar, meu Deus. E assim, geralmente eu abro essa primeira parte falando do posicionamento defensivo, do posicionamento ofensivo, taticamente. Mas o Santos foi realmente muito bagunçado hoje. Eu vou caçar nas imagens que eu felizmente terei para gravar os lances de Soteldo caindo do mesmo lado que o Mendonça caindo no lado a lado com o Marcos Leonardo, com o Lucas Lima atrás deles. No segundo tempo, o Ângelo recebendo bola com o Soteldo atravessando o campo, driblando e soltando por Ângelo ao lado. Entendeu a bagunça? Entendeu como não dá para compreender muito bem qual foi o objetivo? O Daniel Ruiz, que entrou no segundo tempo de meia, a única jogada perigosa dele foi na ponta esquerda, inclusive um belo passe do Marcos Leonardo. Eu realmente não consegui compreender 100% qual foi a ideia tática do Odair nesse jogo. Você pode acreditar que era jogar mais na defesa para buscar o contra-ataque, porque o Botafogo precisava atacar para tentar os gols. O Santos não buscou o contra-ataque. Só mais para o segundo tempo, quando o Botafogo já estava totalmente aberto, e mesmo assim desperdiçou diversas chances. Não foi ter a posse no campo de ataque, porque o Santos não teve a posse no campo de ataque. Não existiu isso. Eu tive sérias dificuldades, sendo bem honesto, de enxergar qualquer ideia tática desse time hoje. É complicado ver o que a gente assistiu aqui na Vila Belmiro na noite desta quarta. E não é como se o Botafogo tivesse realizado uma atuação super especial, uma atuação épica, dominou com qualidade. Isso não existiu. Isso não existiu. Né? Eu realmente foge da minha compreensão o que aconteceu com o futebol do Santos. Você pode até responder nessa hora, não, mas o futebol do Santos é isso, é fraco mesmo. Não discordo, mas a gente esperava ver algumas coisas. Eu, por exemplo, esperava ver o quê? Algumas substituições de jogadores mais jovens. Gostei do Inocêncio entrar, precisa ser testado, até porque no primeiro tempo o Lucas Pires foi desastroso. Gostei do Ângelo jogar mais com o Mendonça, e a partir desse momento você vai provavelmente pausar esse vídeo e comentar sobre o Pano. Recomendo vídeos com o Giovani no Resenha Cast de terça-feira, mas o Ângelo em campo, o Santos fez gol, chegou à linha de fundo, e com o Mendonça não. Né? O Mendonça não está jogando absolutamente nada. Mas assim, eu queria ver o Miguelito, eu queria que o David estivesse no banco,
Eu queria ver o Mezenga, eu queria ver jogadores sendo testados. A entrada do Camacho, eu realmente não consegui entender. Só um segundo. Pensei que era comigo ali. Eu não consegui entender. Eu queria substituições mais ousadas, substituições diferentes. Realmente eu não consegui compreender, porque alguns testes, principalmente do Miguel, era um jogo para testar o Miguel centralizado. Muito bem, esse corte abrupto porque eu fui expulso da arquibancada acontece e vou vir aqui para a sala de imprensa, onde daqui a pouco o Odair vai falar com a gente. Mas enfim, realmente, até talvez tenha essa pergunta para o Odair, eu não entendi porque algumas substituições foram feitas. Mas é isso em termos de campo. Eu acho que o Santos foi realmente uma bagunça. Alguns jogadores decepcionaram e a gente vai falar isso no jogador a jogador. Antes, deixa eu só comentar a torcida, porque eu tinha a informação, acho que me enganaram nessa, de que a punição vinha com a obrigação de, já que teríamos, né, mulheres e crianças no estádio, teríamos a obrigação de cobrança para doação para instituições de caridade. Mas pelo que eu entendi aqui na Vila, conversando, não havia essa obrigação. Então, com menos de 1.800 pessoas pagantes, entre mulheres e crianças, eu realmente fiquei decepcionado com essa cobrança. Esperava mais pessoas de qualquer jeito. A torcida que veio foi muito legal, criançada animada. Teve até uma torcida organizada, improvisada é ótimo, ali no setor 1 e 2. No 17, Cativas, que eu fiquei logo atrás, também a mulherada empolgada, a criançada vibrando. Mas se podia não cobrar, não entendi essa questão da cobrança. Poderíamos ter um estádio, se não lotado, um estádio bastante cheio, se fosse de graça. Enfim, jogador a jogador, vamos com o João Paulo, mais uma vez salvando, mais uma série de grandes defesas, mais uma vez, quando errou, e ele errou no lance do gol impedido, estava impedido, então felizmente não vai entrar na contagem. João Paulo mais uma vez salvando o Santos. E não estou falando em salvar vaga, não sei se viraria um desespero, mas pelo menos o resultado, né, seria diferente. E assim, qualquer vitória para esse time, qualquer jogo sem tomar gol, já é alguma coisa. Na lateral esquerda, eu vou começar com o Lucas Pires dessa vez, porque realmente fiquei muito decepcionado. A segunda partida que ele tem para tentar se firmar como titular sem o Felipe Jonathan, e não sobe, não apoia, erra defensivamente. Tem um lance aos 5 minutos de jogo que a bola é cruzada nas costas dele, ele perde, fez falta boba na entrada da área, uma atuação muito decepcionante, não à toa. Logo no intervalo, o Odair optou pelo Gabriel Inocêncio, que assim, também o Botafogo já tinha virado várzea. O segundo tempo foi uma várzea completa, com todo respeito à várzea, todos os amigos aqui me assistem e jogam na várzea, desculpa. Mas realmente foi muito feio o segundo tempo. Então eu não vou julgar o Inocêncio, mas acho que comprometeu zero, não teve falhas, e como contra o Galo eu achei que ele tomou um baile na questão física, foi interessante ele fazer uma partida mais tranquila. A dupla de zaga, o Messias a gente vai valorizar pelo gol, mas aqui a gente não analisa zagueiro pelo gol, a gente analisa zagueiro pela defesa, e acho que se o setor do meio campo defensivo falhou, deixou espaços, pelo menos os defensores, impressão, tá? Souberam bloquear os chutes. O Bauerman chegou a salvar uma que pelo menos a arquibancada da área de imprensa tive a impressão que entraria, ou estava na direção do gol já passando o João Paulo. Acho que foi uma atuação mais tranquila dos zagueiros e, olha, na tranquilidade eu vou parar por aí. O Natan errou diversos passes bobos, não subiu, não colaborou com o Ângelo, com o Mendoza. Mesmo o Dodi e o Rodrigo, acho que defensivamente hoje não estavam bem posicionados, não entendi o Dodi ser titular, não é uma crítica ao Dodi, eu pouparia o Dodi, já tinha falado anteriormente, até falei na live da tarde desta quarta, achei que era um jogo para poupar o Dodi e teria sido uma boa. Não achei que o setor de volantes foi bem hoje, o Botafogo teve oportunidades criadas com algum espaço. De novo, eu gravei as imagens, talvez eu tenha enxergado o jogo como em cima do setor deles, talvez não tenha sido, eu vou observar depois. Achei o Lucas Lima muito mal, inclusive digo que foi o mais vaiado, criticado entre a torcida de mulheres e crianças, realmente decepcionante. Às vezes conseguia dribles, mas errava passes bobos. O Mendoza, infelizmente, vou repetir o que eu falei na live, a gente sente o Mendoza em campo completamente desinteressado, é achismo, mas é a realidade do que a gente vê e precisa ser citado. Não chutou gol, não driblou, não fez nada útil. O Soteldo faz aquilo, né? Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, cruza para ninguém. Decepcionante a atuação do Soteldo. E o Marcos deu pelo menos 2 chutes que eu não entendi por que ele chutou de tamanha distância, principalmente de esquerda, foi muito feio. A jogada positiva foi essa para o Daniel Ruiz, que eu já falei no começo do vídeo, mas nada além disso. O Ângelo entrou melhor que o Mendoza, o Daniel Ruiz entrou melhor que o Lucas Lima, mas também não tenham brilhado, pelo menos o Daniel chutou pro gol, o Ângelo foi à linha de fundo.
Quem mais entrou? O Camacho, já falei. É inexplicável a entrada do Camacho, realmente não consigo entender. O Inocêncio eu comentei, né? Até na outra parte do vídeo, com o Lucas Pires. E quem que faltou? O Alisson, né? O Alisson reestreou, bastante aplaudido pela torcida. Era um jogo interessante para ele reestrear. Até né, na primeira parte lá na arquibancada eu deveria ter falado. Eu gostaria de ter visto ele entrando mais vezes, ou pelo menos entendo a entrada dele. Entrando mais vezes não, entra mais cedo, perdão. Mas entendo a entrada dele. Acho que era um jogo interessante para isso, mas assim, sem função em campo, não tem nem como analisar. Foi só para sentir o carinho da torcida presente. Decepcionado, mais classificado. Irritação e pontos. Esse é o Santos.